Eu queria começar dando uma boa notícia. Primeiro, que nós não iremos para o inferno, porque ele não existe, e mesmo que ele existisse, jamais Deus faria algo para colocar no inferno. Já pensou Deus criar alguma coisa para colocar no inferno? Boa noite a todos, encarnados, desencarnados, os irmãos que eu acho que vieram pela primeira vez. Esse palco aqui tem sido uma escola onde a gente tem aprendido muito. Eu mesmo nem me acho digno de estar aqui falando, porque diante de tantos palestrantes capacitados que por aqui passaram, quem sou eu para estar aqui? Mas Dr. Manuel me enche de elogios e aí eu estou aqui. Allan Kardec, o ínclito codificador do Espiritismo, a doutrina básica que professamos, interrogou as entidades venerandas: qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para que pudesse servir-lhe de modelo e guia? E aqueles embaixadores do mundo maior responderam de uma maneira sintética: Jesus. Jesus é o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para que pudesse servir-lhe de modelo e de guia. Através dos milênios, a humanidade teve ensejo de conhecer notáveis guias do pensamento. Se recuarmos à velha Índia, Cristo na desvela a realidade de Deus soberano, Criador, causa e efeito na humanidade. Logo depois, o príncipe Sakyamuni, ao iluminar-se, propõe a doutrina da não violência. E a palavra de Buda irá derramar uma claridade mirífica através da história. Confúcio fala-nos da realidade da família. Lao Tse estabelece as bases políticas da mentalidade da China. Sócrates alarga-nos os horizontes do pensamento através do entendimento das leis e das descobertas que cabem à criatura humana realizar. Platão questiona a profundidade do ser psicológico e alonga as percepções humanas a respeito do existir, da sombra e das perspectivas de felicidade. Jesus, porém, é diferente. Ele consegue abarcar a cultura ancestral e alargar os horizontes do pensamento na direção da realidade do porvir. Ele é, na história, a personagem mais controvertida. Afirmam os historiadores que Napoleão Bonaparte é a personagem cuja vida já foi motivo de mais de 250 mil obras, tentando interpretar-lhe a grandeza e a miséria. Jesus, no entanto, é a personagem que já ultrapassou 500 mil biografias, desde aquelas que o exaltam até aquelas outras que tentam empanar-lhe o brilho, apresentando questúnculas da vulgaridade humana que desejam alcançar cidadania. Para que tenhamos uma ideia de Jesus, leiamos o que escreveu uma das maiores personagens da Academia Francesa de Letras, o imortal Ernesto Renan, em pleno século das luzes, no século XIX em Paris. Jesus é a maior personalidade que a humanidade até então jamais havia conhecido. Todos os grandes homens e mulheres nasceram na história, viveram na história e sucumbiram, morreram durante a história. Jesus não. Ele é tão grande que dividiu a história em dois vastos.
antes do berço e depois do seu surgimento. E é exatamente porque ele não pôde caber na história que a sua realidade é tão paradoxal. Ficaram vestígios a respeito de Jesus em aproximadamente 5.000 anotações diferentes. E os historiadores, que se dedicam a demitizar as personagens históricas, estabelecem que se tratam de anotações apócrifas, sem nenhum resíduo de sustentação histórica. Numa análise perfunditória, pode-se ter a ideia que seja realidade, porquanto a história é muito econômica a respeito de Jesus. Se examinarmos a vida de Caio Júlio César, o conquistador, que deu a Roma a hegemonia sobre o mundo conhecido, iremos vê-lo várias vezes exaltado pelos maiores historiadores de todos os tempos, depois do seu surgimento. No entanto, sobre Jesus, a história parece fazer um silêncio comprometedor. Flávio Joséfo, o historiador do povo hebreu, faz uma análise muito rápida a respeito de Jesus em sua obra, que retrata a saga desse povo que, através de 5.000 anos, vem colocando seus arraiais no pensamento da história universal. Diz o grande historiador judeu que no ano de 62, depois de Cristo, foi levado ao holocausto Tiago, que era irmão de Jesus, e nada mais. Posteriormente, ao apresentar as antiguidades do povo hebreu, refere-se Flávio Joséfo a personagem Jesus, estabelecendo que ele viveu no período de Pôncio Pilatos, havendo sido martirizado e deixando um legado para os seus seguidores. Mais tarde, Tácito, no século II, ao apresentar os seus anais históricos, refere-se que no ano de 64, quando Nero ateou fogo sobre Roma para atender às exigências dos cidadãos, transferiu a responsabilidade para um povo odiado, para aqueles que eram chamados cristãos, por pertencerem a uma seita que havia sido implantada por Jesus Cristo, e a partir dali as perseguições foram inclementes. Logo depois, Plínio, o jovem, em uma carta ao imperador Trajano, refere-se que pela madrugada os seguidores de um certo Jesus reúnem-se nas catacumbas para saudarem o sol, manterem uma vida casta, assumem o compromisso de respeitarem as leis, não adulterarem, viverem com dignidade, e a história não fala mais sobre nada. É curioso observar que uma personagem da gama cultural e moral de Jesus fosse tão pouco relatada pela história universal. Mas se nós fizermos uma análise mais profunda, é talvez a personagem mais autêntica da história. Existem 75 fragmentos que narram partes da sua vida e que são anotações desde o ano 153 até o século VIII. E esses fragmentos são naturalmente os resíduos históricos mais notáveis a respeito de Jesus. Se examinarmos a vida dos grandes escritores e filósofos da humanidade, entenderemos a razão deste silêncio na história. Isso porque as obras de Ésquilo, de Tucídides e dos grandes trágicos do século V e Péricles somente foram narradas entre 800 anos e 1.200 anos depois da morte deles. Era natural que a doutrina desse homem especial, Sócrates, por exemplo, não escreveu nada. Qual ocorreu com Jesus?
E tudo aquilo que nós sabemos a respeito de Sócrates é consequência das narrações de Platão, seu discípulo, que nos legou fé em Deus e a natureza, diálogos socráticos, dando-nos uma ideia da majestade do Pai da filosofia universal. Fascina-nos, no entanto, analisarmos que Jesus é uma personagem cujos fatos são apresentados por testemunhas, e essas testemunhas biografam-no de uma maneira imparcial. Examinando do ponto de vista histórico-filosófico a saga deste homem que dividiu a história, iremos observar que no meio das narrações que se multiplicaram aos milhares, nós hoje somos herdeiros do Evangelho. A palavra vem do grego evangelion, que significa boas-vindas, boas novas, boas notícias, notícias de alegria. E esse Evangelho é resultado de um trabalho de pesquisa, no qual São Jerônimo, que era pupilo do Papa Damaso, teve a oportunidade de compilar em milhares de pergaminhos, em peles de animais e de outras anotações, e passou à posteridade como sendo a coletânea dos Itálicos, concluída no ano 383. Nesse Evangelho estão sintetizados 27 pequenos livros, 4 deles que são as narrações dos acontecimentos e outros 23 que constituem os Atos dos Apóstolos, as Epístolas e o Apocalipse, que retrata a visão profética de João em plena senectude na ilha de Patmos, quando delineia os acontecimentos que deverão ter lugar no futuro. Acontecimentos estes que nós estamos vivendo nesse plenibar de uma era nova. A era do milênio que se nos acerca, desenhando perspectivas de mudança, de solidariedade, de justiça social. Mas é notável observar que os narradores da sua vida, 2 deles estiveram ao seu lado. Comeram e beberam ao lado de Jesus, experimentaram as suas angústias, choraram as suas lágrimas e viveram a epopeia incomparável que ele cantou na montanha e dividiu a história do pensamento cósmico. Mateus, que é o primeiro narrador, havia tido a feliz oportunidade de estar ao lado de Jesus. E é comovedor notar como ele foi chamado para o ministério. Era um homem relativamente culto, considerando-se as consequências do conhecimento da época e a região onde ele vivia. A Galileia era uma das 4 regiões em que a Palestina estava dividida, desde a morte de Herodes o Grande. Para atender aos seus 4 filhos, belicosos entre si, o eminente Herodes dividiu o país em tetrarquias, oferecendo a cada filho a governança de uma área. E a Galileia era a região mais pobre, a mais simples, a mais humilde, o que permitia que se pudesse ironizar. O que pode vir de bom da Galileia? Porque a Galileia era a região do mar. O mar, que afinal de contas não é tão grande assim. O lago de Genezaré, o mar da Galileia, cujo volume d'água é menor do que o da Baía de Guanabara. E foi ali, naquela região fresca, a 200 metros abaixo do nível do mar, que se ergueram cidades monumentais para os padrões da época. Cafarnaum, que era tão grandiosa que teve o luxo de possuir uma sinagoga. Magdala, onde esteve a rainha Cleópatra, quando ali viera passar os meses cálidos do Egito, recebendo as brisas frescas do entardecer do mar romanesco. Dalmanuta, Corazim,
e pequeninas cidades que se multiplicavam às margens do lago. Foi exatamente ali que Jesus resolveu apresentar a sua mensagem. A sua personalidade paradoxal é chocante. Ele desdenhou a Judéia, onde se localizava o Templo de Jerusalém, construído por Salomão, onde está a velha e famosa capital da Palestina até hoje, motivo de guerras sanguinolentas. Ele, Jesus, prefere os humildes, os apagados, aqueles que não tiveram oportunidade de triunfar, porque ele veio trazer a mensagem da esperança e da paz. E é óbvio que somente aqueles que estão em aturdimento e desespero podem a valorizar. E certo dia, caminhando pelas praias em Cafarnaum, ele adentrou-se à cidade. E chegando a uma coletoria, ele viu um homem no afã das suas atividades respectivas. E narram que ele olhou estranho e lhe disse: Mateus, eu venho te convidar para que venhas comigo contar almas no reino dos céus. E aquele homem que era tosco, que não supunha, não fazia a menor ideia do que seria o reino dos céus, ante o olhar fascinante de Jesus, ele levantou a tampa do balcão, abriu a portiola e o acompanhou, deixando tudo mais para trás. A primeira narrativa é feita por essa testemunha da primeira hora, aquele homem que o acompanhou nas primeiras pregações ali no lago, que subiu a áspera região da Judéia, que esteve com ele nas festas dos tabernáculos, nas festas das tendas, nas festas da Páscoa, e que também esteve presente no momento da crucificação, que ele não teve coragem de enfrentar. É uma testemunha insuspeita, porquanto ele escreve as suas memórias por volta do ano 64, quando começam as perseguições programadas por Nero e executadas por Tigerinos, o chefe dos pretorianos. Dá a impressão que 33 anos é um período muito curto, mas a mente oriental era adestrada, e ainda é até hoje, para memorizar. A primeira parte da educação do Oriente, especialmente na Índia e nos países árabes, é através da memorização dos textos sagrados. Na Índia, os Vedas, os Upanishadas, para que se esculpa de tal forma no comportamento do aprendiz, que ele possa viver absolutamente integrado na memorização dos textos sagrados. Também o Alcorão, também a Bíblia, nas velhas sinagogas, onde se repetem os textos até a exaustão. A doutrina de Jesus obedece ao mesmo programa. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado, proposição. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia e entrarão no reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles verão a Deus, e também eles entrarão no reino dos céus. A proposta é sempre feita numa tese, numa conclusão, quase num ritmo poético, numa mensagem sinfônica. Mateus foi convidado a levar a mensagem de Jesus aos judeus conversos, porquanto naqueles dias a palavra do minífero de Paulo ressoava nas catacumbas. O verbo fremívolo do homem de Tarso arrebanhava multidões. E era necessário que tivesse algo a oferecer para as reflexões. E Mateus escreve as memórias de Jesus em pergaminhos
em peles de animais e manda-as para Roma. Seu primeiro testamento da palestra da vida de Jesus. Logo depois, no ano 67, Pedro manda chamar ao jovem Marcos, filho de uma mulher que amava Jesus, Maria de Jerusalém, que esteve ao lado dele na cruz, quando outras mulheres valorosas, e as mulheres sempre foram valorosas durante a história. Se recuarmos na Bíblia, iremos encontrar mulheres notáveis. Joana, a esposa de Cusa. Maria, a antiga meretriz de Magdala. Maria de Jerusalém, que era mãe de Marcos. Maria de Nazaré, que era mãe dele. Suportaram todas as ameaças, viveram todas as humilhações para estarem ao lado de Jesus no momento em que todos os homens o abandonaram, menos o jovem João, que era um rapazito de 16, 17 anos, que no primeiro momento correu apavorado, mas depois, caindo em si e dando-se conta da covardia, voltou. E ali ao lado da Mãe Santíssima, ele verteu pranto, vendo seu amigo no holocausto da cruz. Marcos era filho dessa Maria, a de Jerusalém. Ele era sobrinho de um dos grandes companheiros de Paulo na pregação. E Pedro mandou convidá-lo para que ele escrevesse as suas memórias, as memórias de Jesus, adaptadas ao sabor da mentalidade romana. A mentalidade romana era mitológica. O deus Júpiter Capitolino, o Zeus da Grécia, estava no panteão com todos os deuses miríficos e mirabolantes. E o Evangelho de Marcos é um evangelho escrito para as almas que gostam do sobrenatural, do transcendental, do místico, dessas informações que causam impacto na emotividade. Ele se encarrega de falar dos grandes fenômenos notáveis de Jesus, a multiplicação dos pães, a caminhada sobre as ondas, o desaparecimento dele das mãos dos seus inimigos em Nazaré, bem ao gosto da mentalidade romana. O terceiro evangelho é escrito por um jovem médico, um pouco mais tarde, entre 72 e 75, depois da morte de Pedro e de Paulo. Esse médico de nome Lucas não conheceu Jesus, qual ocorreu com Marcos. Marcos sabia de Jesus pela sua mãe, Maria de Jerusalém, pela convivência com seu tio, pelas narrações da mãe do próprio Jesus. E ao receber a mensagem a respeito de Jesus, Lucas comoveu-se. E ao escrever o seu livro, Diário neste Reinar, que é o mais belo livro que até então a humanidade jamais havia escrito, porque é um livro de absoluta sabedoria, é uma pérola, conforme escreveu Harnack, o grande pastor protestante. O Evangelho de Lucas é semelhante a uma pérola que se encontra no ápice da coroa de um rei. Ele narra os fenômenos das curas, porque na sua condição de médico, ele tinha autoridade para examinar a paranormalidade de Cristo, o cego de nascença, o paralítico que desceu pelo telhado, os leprosos, porque ele tinha argúcia, e conhecendo o mecanismo do organismo, ele podia avaliar a excelência desses fatos.
Mas como não conheceu Jesus, ele não se limitou a ouvir as narrações de Paulo, que também não o havia conhecido. Encontrou Paulo às portas de Damasco, quando ele se preparava para adentrar-se à cidade e matar os mais fiéis seguidores do Mestre. Lucas teve o cuidado de conversar com Maria no promontório de Éfeso, onde ela se encontrava na residência de João. Depois, ele foi ouvir as narrações de Maria de Magdala, a meretriz que se arrependeu e que o acompanhou, atendendo a rancenianos, socorrendo feridos, lhe estendendo a sua beleza que fascinava, como sendo um sol a diminuir as tragédias das dores. Ele também escutou dos lábios de João as suas narrativas. Por isso ele é o autor fidedigno para falar a respeito de Jesus. E foi ele quem deu aos seguidores de Jesus o nome de cristãos. Porquanto naqueles dias eram chamados de uma maneira irônica como os homens do caminho, porque erguiam tendas nas estradas para recolherem o sofrimento das pessoas que perambulavam, dando dignidade à criatura humana, isto é, numa linguagem psicológica moderna, dando identidade à tão desvalorizada criatura humana. E Lucas, depois de saber que todos somos seguidores de Jesus, o Cristo, propôs que fôssemos chamados cristãos, discípulos daquele que trouxe a grande luz para a humanidade. O Evangelho de Jesus, portanto, é uma testemunha biográfica desse homem admirável. E João escreve talvez com mais tempo, um pouco mais tarde, entre os anos 90 e os anos 100. E os psiquiatras que se adentram na história de Jesus dizem que se trata de uma das maiores biografias a respeito de alguém. Porque João já era um homem octogenário e na velhice nós somos obrigados a sermos autênticos. Quando éramos jovens, poderíamos mentir, enganar. Mas agora na velhice, cada dia tem o espaço de um ano que corre veloz. E a pessoa tem a necessidade de ser autêntica. Ademais, quando ela tem a coragem de autobiografar-se. Ninguém numa autobiografia conta os seus defeitos. Somente conta as qualidades. E quando fala sobre alguma imperfeição, dá um colorido tão simpático que passa a ter uma conotação positiva. João não. Ele diz que correu de medo quando seu amigo foi preso. É uma declaração absolutamente autêntica. Mas depois, caindo em si, ele voltou e foi participar da tragédia do Gólgota em nome do amor. Esses 4 narradores contam a história da maior história da humanidade. A mim, me impressiona a história de Jesus. E eu me pergunto até hoje, quem é esse homem que há 2000 anos exerce tal fascínio sobre nós? Houve uma monja que vivia enclausurada como professora de inglês em um convento em Calcutá, na Índia. Certo dia, saindo para fazer experiência litúrgica, ela entrou num trem que estava tão superlotado que ao parar 90 quilômetros depois e as pessoas descerem, ficaram 4 cadáveres que não puderam cair antes porque não havia espaço.
Mas é normal em Calcutá, a cidade que até hoje tem o maior número de rancenianos do mundo, que morrem nas calçadas e as carroças de lixo não dão vencimento para carregar os cadáveres. E aquela mulher vai para o seu retiro. Quando ela retorna à ordem de Nossa Senhora do Loreto, ela está traumatizada pelo que viu. Pela primeira vez, ela viu a Índia. Ela morava no convento, tinha algumas comodidades, mas ela viu a Índia. A chaga imensa em uma cidade de 5 milhões de habitantes e 100 mil leprosos nas ruas. Ela comoveu-se e percebeu que a sua vida era inútil. Já pensou? Madre Teresa de Calcutá achou que a vida era inútil? Quando ela empurrou o portão do quintal, ela viu em uma cruz aquele a quem ela pensava amar. E embaixo estava escrito: tenho sede. Ela leu aquela frase 1000 vezes, como nós lemos palavras que não nos dizem nada, como nós assistimos palestras que não nos dizem nada. Mas dessa vez, ela leu diferente. Quando Jesus deu aquele grito amargo, tenho sede, levaram-no aos lábios uma esponja úmida de aloe de fel na ponta de uma lança. Mas Jesus continua com sede. Está nos dizendo que tem sede. O que é que eu lhe dei até agora? Ensinar inglês era ociosidade. E aquela mulher transformou-se. Quando ela adentrou-se no monastério, ela disse: desejo abandonar a ordem sem abandonar os votos. Humildade, castidade e pobreza. Para atender Jesus, que tem sede de amor. E o seu amor são os infelizes. Nasce aí a inovidável Madre Teresa de Calcutá, cuja vida foi uma apoteose de amor. Aquela mulher, prêmio Nobel da Paz, deixou um rastro luminoso para a humanidade entender o amor de Jesus. E eu me pergunto até hoje, quem é esse homem? Em uma tarde de grandes dores, um rapazito de 10 anos na Índia percebeu que a sua vida e a paz relativa da yoga não resolvia porque ele voltava ao mundo. Havia lido várias páginas de um pequeno livro e alguém lhe disse: nesse pequeno livro está a maior história da humanidade. E aquele menino que se chamava Sundar Singh foi para sua casa, ajoelhou-se no seu quarto e, com raiva daquele livro e da personagem que o livro narrava, ele rasgou o livro, porque ele era fiel às tradições hinduístas, e disse: apareces, porque se tu não apareceres hoje, eu me matarei. Eu me jogarei na linha de trem para que o comboio me esfacele a cabeça. E narram Boneges Ribeiro e outros historiadores que ali naquele quarto modesto, ajoelhado naquela esteira de palha, no reboco carcomido da parede gasta, desenhou-se uma figura luminosa, que ele disse: Sundar, 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 o que queres de mim? E o menino perguntou: quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu procuras. Naquele momento nascia o maior pregador do século XX. Ele cortaria os cabelos imensos, que era uma honra sim, leão da família. E quando aquele menino volta para o repasto, a família dá-lhe as costas, lhe oferece um alimento envenenado para matar 10 cavalos
e o expulsa de casa. Ele sai, desmaia numa estação de trem, vomitando o veneno que trazia no estômago, amparado por um pastor protestante de uma missão que leva-o para sua casa. E quando aquele menino recupera as forças, sai a pregar, comove a Índia e comove o mundo. Em 1925, ele foi à Europa pela primeira vez. E não falava outro idioma senão o hindustani, o idioma da sua região. Os intérpretes se esforçavam para traduzi-lo com beleza. E os imensos ginásios de futebol ficavam superlotados para verem e ouvirem aquele menino, aquele homem que não usava sapatos. E passou para a história como o apóstolo dos pés sangrentos. O Sadhu Sundar Singh cantava Jesus. E eu me pergunto, quem é esse homem que fez com que Francisco de Paula Cândido Xavier dedicasse a sua vida toda para servi-lo, como Teresa de Calcutá e um outro Francisco que pobrezinho viveu em Assis, que restaurou a Igreja da Humildade, que novamente foi ali poluída, está ali poluída. Que homem é esse? A mensagem de Jesus é de uma beleza incomparável. É pena que nós cristãos a adulteramos com os nossos atos. Não é, Loura? Não é, doutor Manuel? Em um dia tormentoso, um homem de pele negra viajava entre Durban e a cidade do Cabo, na África do Sul. Era um jovem advogado indiano. Havia comprado um bilhete de primeira classe, mas a pele era negra, apesar do sangue ser ariano. Quando de repente o cobrador veio e o reprochou, reclamou por ele estar na primeira classe. O advogado Mohandas Karachangandi explicou que ali estava, doutor Manuel, porque ele era um cidadão, havia comprado um bilhete que lhe dava o direito e não via por que isto lhe causasse espécie. O Brutamontes pediu que ele se retirasse. E ele, como um homem das leis, recusou-se. Ante o apuplo dos homens brancos intolerantes, que haviam prescrito o apartheid, a separação, ele foi arrancado da cadeira, jogado para fora do trem em movimento, levantando-se, arrebentando-se um pouco e limpando a poeira, ele disse: a minha vida não será mais a mesma, nunca mais, enquanto eu permitir com a estupidez da violência. Foi para sua casa e abriu o Novo Testamento no evangelista Mateus e leu o Sermão da Montanha. Isso mudou a sua vida. E aquele homem se imortalizou, dignificando a não violência, libertando 800 milhões de cidadãos do Paquistão e da Índia sem derramamento de sangue. Mas ele sabia que a sociedade é violenta, que as paixões, Loura, que predominam, e a nossa natureza animal tem necessidade do pugilato, da arena. E ele disse: se não me matarem, não ficarão satisfeitos. Eu não tenho o direito de ter uma morte comum. E quando as lutas se tornaram mais acirradas entre paquistaneses, hinduístas, que eram muçulmanos, ele foi até a casa de um muçulmano que não professava a sua religião
E chegando na sacada, ele disse: como podem perseguir ao meu irmão? E alguém lhe perguntou ousadamente: qual é a sua religião? Ele disse: eu sou hinduísta, sou budista. Onde tiver uma criatura humana, eu sou a criatura humana. E mais tarde, quando lhe perguntaram o que ele pensava de Jesus, ele disse: o maior vulto da humanidade. A mim, 12 linhas do seu evangelho bastaram-me, as bem-aventuranças. 12 linhas libertaram-me. Mas, infelizmente, a maioria dos cristãos lê a Bíblia, faz a sua péssima interpretação e nos impõe a canga da escravidão religiosa sobre os ombros. É pena que haja cristãos que matam e desmoralizam o Espírito do Cristo. Até hoje poderíamos dizer: então que homem é esse? O seu evangelho é um poema que enriquece a vida de esperança e de paz. E na tela da minha imaginação, parece que eu vejo um homem frágil, 1,76 m, 1,78 m, magro, de compressão, atacada pela vida austera que levava os braços longos, a cabeleira abundante, mesclada com a barba, porque ele era nazareno, e os nazarenos não cortavam os cabelos e nem a barba. Os olhos cintilantes, como 2 pedaços do céu, que fossem cravados na doçura de um rosto inigualável. Os lábios corados, o nariz aquilino a judia, e um esplendor de ternura. A sua voz era suave qual a brisa ao entardecer, e enérgica qual trovão nas grandes noites de catástrofes. Por quê? Porque ele veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Jesus conseguiu harmonizar os maiores desafios psicológicos da humanidade. Platão afirmava que nós temos uma sombra, e Platão dizia, porque na sua filosofia ele apresenta o mito da caverna. Ele sonha com uma caverna que é iluminada por uma fogueira, se projetam nas paredes, o que permite a compreensão dos conflitos psicológicos. Então, o mito da caverna é a proposta psicológica na filosofia de Platão. Mais tarde, no século XX, essa teoria foi explicada pelo notável psiquiatra, discípulo de Freud, que se fez psicanalista, Carl Gustav Jung, que diz que nós todos temos uma sombra, um lado escuro, um lado oculto. Já notaram que convivemos vários anos com uma pessoa, e quando a pessoa se desvela, nós temos uma surpresa. É a sombra. E a sombra pode ser colocada psicologicamente sobre 2 aspectos. A sombra densa são os nossos erros. Os nossos erros são a sombra que nos persegue. E a sombra dourada é a nossa ignorância. Aquilo que nós aprendermos ilumina-se. Jesus viveu o período da ignorância, o preconceito contra a mulher, o preconceito de raça, o preconceito entre eles mesmos, judeus contra samaritanos. O preconceito predominava e Jesus é o ser antipreconceituoso. Ele arrebentou todos os preconceitos. Escolheu um samaritano que era odiado para ser o exemplo da caridade.
e conversou no poço de Jacó com uma samaritana, que era uma mulher que já havia tido 5 maridos, e o 6º que tinha não era seu marido, quebrando o preconceito da conduta moral e escusa da mulher. Esse homem extraordinário teve que ser assassinado para que a sua mensagem ficasse irrigada com o seu sangue de justo. Jesus, então, abre os braços na cruz, e o seu holocausto é esse admirável fermento que leveda a massa. É o adubo que fertiliza o solo, para que até hoje ele nos atraia. Joana de Ângeles Espírito, em sua obra que celebra os 2000 anos de Jesus, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, diz que para entender Jesus é necessário amar e dar-se-lhe para que ele possa esculpir nos corações. Guias, repito, a humanidade teve-os. Citamos alguns do passado, citamos Gandhi, Sakyamuni, Sócrates, Platão, Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Mas poderíamos citar outros, São João da Cruz, a doutora da igreja, a grande Santa Teresa d'Ávila, e tantos outros gênios da ciência, da arte, da beleza, da tecnologia de ponta, que alargaram os horizontes do pensamento, porém modelo só Jesus. Jesus é o modelo que nos guia, jamais se equivocou, resplandece. Algumas pessoas, na sua ignorância, pensam que Allan Kardec inventou os espíritos. Ele não inventou os espíritos. Quem inventou os espíritos foi Deus. Porque quando ele criou o homem, ele criou o espírito. Aí com certeza criou também carne e outras vestes. E aí o homem é espírito. Hoje nós aqui vestidos de carne, osso e etc. Tudo começou no dia 31 de março de 1848, quando 2 meninas de 14 e 16 anos, sem poderem dormir, mantiveram um contato epistolar com o ser que batia na porta, no teto, no piso, até que uma delas disse: já sei, amanhã é 1º de abril e deve ser alguém que está querendo brincar conosco. Mas as pancadas continuaram. E a menina mais velha, Kate Fox, disse: se tu és o senhor do pé rachado, era um apelido simpático para o diabo. Então, se tu és o senhor do pé rachado, dai uma pancada. E se não és, dai 2. 2 pancadas abalaram o quarto. Ficaram mais apavoradas ainda. Se não era o diabo, quem poderia ser? A gente fala muito no diabo. Fala-se mais em Satanás do que em Deus. Nos descarregos de Satanás do que nos revitalizamentos de Deus. Não sei se já perceberam, pelo menos a Bahia é assim. Então quem és? E através de sinais, sim, não, talvez, puderam estabelecer que era alguém que havia vivido ali. No dia seguinte, o lugarejo acordou em pavorosa. A família Fox não havia podido dormir. Então o vizinho, que era muito inteligente, sempre aparece alguém muito inteligente nessa hora, disse: façamos o seguinte, iremos dizendo o alfabeto e na letra que você quiser, você bate. Então formamos palavras. E escreveu-se o seguinte: meu nome, dizia o ser desconhecido, é Charles B. Rose.
Eu era um bom farinheiro, um vendedor ambulante. Em 1842, eu passei por aqui, há 6 anos. Fui agasalhado pela família Wickman, o senhor e a senhora Wickman. Eles assassinaram-me, roubaram-me $500 e enterraram-me no porão. De imediato, as pessoas correram até o porão, mas não encontraram nada. Somente mais tarde, bem mais tarde, em 1905, 47 anos depois, é que esse mistério pôde ser desvendado. Porque houve uma tempestade e no porão uma parede falsa caiu. E entre a porta e a parede estava o esqueleto de um homem com um punhal ao lado, confirmando a história de Charles B. Rose. Esses fenômenos abalaram totalmente a América e transportaram-se para a Europa. Mas o que para mim é mais fantástico é que nessa mesma noite, 31 de março de 1848, um homem extraordinário estava lançando um livro que se chama Manifesto Comunista. Era um financista, economista, pai do materialismo dialético, filósofo Karl Marx. Nessa obra ele lança o materialismo dialético e gargalha das religiões e diz: as religiões são o ópio das massas. E tinha razão, porque a religião dominante dizia às pessoas, dizia aos trabalhadores, dizia ao povo: tenha paciência com os poderosos, porque são vocês quem entrarão no reino dos céus. Mas quando os poderosos morriam, eles celebravam missas de corpo presente e mandavam-os também para o céu. Carlos Marx não teve papas na língua e disse: é o ópio, é uma mentira, é uma ilusão, é uma enganação. Libertemo-nos das religiões. E surge uma onda materialista. Nessa noite, os imortais iniciam a era espiritista, para que a ciência pudesse comprovar a sobrevivência da alma e viesse uma religião que não é opiácea, uma religião de responsabilidade de cada consciência. Londres, Poçal, Sapitó, o grande porto, descem no continente e vão habitar em Paris. Paris dos anos 50, Paris da futilidade, Paris a cidade da luz, Paris da imperatriz Eugênia e do imperador Napoleão III, sobrinho neto de Napoleão Bonaparte. Eugênia amava tanto a França e era tão vaidosa que trocava de roupa 6 vezes ao dia. Eu acho que ela ficava só tirando roupa, colocando roupa, saía na sacada, trocava de roupa e lançou a moda da seda chiante, do vestido trapézio. É nessa corte que vai aparecer um rapaz da Escócia no ano de 1850, Daniel Dantyron. E ali no palácio, na sala do trono, ele faz as mesas tremerem, as toalhas flutuarem no ar. Uma mesa de jacarandá pesando 80 quilos, 2 castiçais de prata com velas acesas. Daniel está no canto pálido da cor da morte, escreveu a princesa de Metternich, quando a mesa se levanta e se dobra diante do imperador. Mas de uma maneira curiosa, à medida em que a mesa se dobra, seria de esperar que a toalha caísse, ou que continuasse no prumo pela lei de gravidade. Mas a toalha também se dobra, como se tudo houvesse
petrificado. O imperador Napoleão, que usava sapatos muito altos, porque ele era chamado Napoleão Pequeno, Napoleão Carbonaro, fica ensimesmado quando Daniel diz à imperatriz: por favor, majestade, coloque a mão embaixo da mesa e terás uma surpresa. A imperatriz coloca e dá um grito e diz ao marido: segure. O imperador segura e diz: é verdade, é o meu sogro. E todos perguntam: majestade, como sabe que é o seu sogro? Porque o meu sogro perdeu o polegar direito na guerra, e a mão que eu estou apertando tem apenas 4 dedos. A sessão prossegue, e Eugênia, entusiasmada, diz: meu Deus, nós devemos o trono a Napoleão Bonaparte. O papel flutua no ar e desce com o autógrafo do grande Cosse. Daniel se levanta. A lareira está acesa, ainda é resto de inverno. Daniel se agacha e lava as mãos nas labaredas. O imperador está diante de um mágico. Ele gostava de magia. Ele diz a Daniel: coloque esse papel no fogo. Daniel coloca, o papel não queima. Ele diz: como é isto? Daniel também não sabe explicar. Daniel se afasta a uma distância de 5 metros e diz: pode queimar. O papel queima. A princesa de Mederlinch, casada com o príncipe de Mederlinch, austríaco, autor da Santa Aliança da Governança de Paz entre 3 países em guerra, escreve uma carta à sua irmã, contando o que se passou naquela noite, que é o mais belo documento da mediunidade de Daniel Dantiron, antes que os fenômenos espíritas tomassem conta. Na França, as mesas trepidam. Na última terça-feira de maio, o professor Rivaio, o emérito discípulo, vai investigar. Ele era magnetizador, era agnóstico. Nasceu num lar católico, estudou com mestres protestantes e optou por ser livre pensador. Pai da pedagogia moderna da cultura francesa, havia publicado obras magistrais de matemática, de gramática, havia publicado obras a respeito dos verbos irregulares franceses, os mais irregulares neolatinos. Escreveu programas para a Sorbonne, a grande universidade. Foi homenageado pela Universidade de Arras. Ele vai investigar, atendendo ao pedido de um segundo amigo, o senhor Fortier. E ele observa que realmente as mesas se dobram. A mesa parece adquirir sensibilidade. E ele, por fim, diz: eu não posso acreditar que uma mesa que não tem cérebro e nem nervos possa pensar. E a mesinha bate em sinais, mas não é a mesa quem pensa, somos nós, as almas das criaturas humanas que vivemos na Terra. Começa agora aí a era do Consolador, que Jesus prometera, porque ele vai à residência da senhora Plena Maison. Ali ele conhece um homem notável, recém-chegado da Martinica, uma extensão francesa, que diz: mas isso é tão comum na Martinica. Eu tenho 2 meninas que conseguem agitar a mesa. E eu tenho 58 cadernos de perguntas e de respostas. Era o senhor Baudet. Eu franqueio a minha casa, professor Rivaio, para que o senhor vá lá investigar com as minhas meninas. Estabelece a ponte. E o professor Rivaio começa a estudar esse fenômeno de uma mesa que não tem cérebro, mas responde matemática, física, química, linguística, com mais precisão do que muitos sábios. Por fim, no ano imediato de 1858, ele começa a publicar a Revista Espírita mensalmente. Em 1861, apresenta o Livro dos Médiuns, o mais completo conjunto
o mais completo tratado de paranormalidade humana. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, aquele que viria para repetir as lições de Jesus e dizer coisas novas. Em 1865, exatamente há 157 anos, no mês de abril próximo passado, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Em 1868, a Gênese, estudando a Gênese planetária, a Gênese da evolução humana, os textos mais complexos do Evangelho de Jesus. E no dia 2 de abril, entre 9 e 11 horas, entre 11 e meio-dia, melhor dizendo, depois de atender a um caixeiro que viera comprar a revista, ele rodopia e tomba morto. O Consolador já estava na terra, aquele que viria para repetir as lições de Jesus e dizer coisas novas. Quando a ciência tivesse condições de explicar o fenômeno biológico da reencarnação, através da embriogenia, da embriologia, quando a física quântica pudesse demonstrar que vivemos em um mundo de ideias, de ondas, de vibrações, de espaços vazios e de micropartículas. Que vivemos em um mundo de ideias, de ondas, de vibrações, de espaços vazios e de micropartículas. O Espiritismo chegou e trouxe Jesus descrucificado. Jesus sem as aparências poderosas da terra. Um companheiro da nossa solidão, que participa das nossas noites insones, que convive conosco nos tumultos das multidões, e que nos fala suavemente: eu vos trago a minha paz, eu não a dou como o mundo a oferece, eu dou-a como somente eu posso dá-la. Essa paz que vem de dentro, aquele que a recebe nunca mais será o mesmo, porque os tumultos do mundo não conseguem arrancar dos corações. 2000 anos depois, o que nós estamos fazendo com a mensagem de Jesus? Ainda estamos correndo para reparar o dente cariado, o problema diarreico. O Espiritismo não veio para isto, ele veio para consertar almas, porque as almas saudáveis terão corpos sadios, não é, doutor Manuel? Ele veio para trazer a saúde integral, de dentro para fora, porque o sofrimento faz parte da existência humana, sem exceção, porque Ele, que é o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu, ensinou-nos a sofrer sem merecer o sofrimento. A lei de causa e efeito não funcionou com ele, porque toda causa gera efeito, e todo efeito inteligente vem de uma causa inteligente, reflexiona Allan Kardec. Mas por que é que ele sofreu? Para pagar? Não, para doar-se, por um ato de amor. Ele sofreu para nos ensinar a ter coragem. Na hora que estivermos sofrendo, podemos dizer: se Ele, sem culpa alguma, nos ensejou a plenitude, nós, que somos uma noite de tormentos e de pecados, devemos e merecemos necessariamente a dor que nos expunge, porque ela vai depurar-nos. Os metais ficam puros nas labaredas crepitantes. O barro se torna resistente na fornalha. E o ser humano adquire dignidade
no ardor das provações, sem nenhum masoquismo. Então a dor é um fenômeno natural que nós engendramos, porque a dor não é de Deus, é nossa, porque Deus é todo amor. O Espiritismo então vem para dar-nos coragem para enfrentarmos a dor, para dar-nos vitalidade, para enfrentarmos as injunções que terminam em dor. Então hoje, quando há tanta dor na terra, tanta aflição e tanta angústia, Jesus volta e canta de novo o mesmo poema. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas quem são os pobres de espírito? São aqueles pobres, preste atenção nessa parte, de avareza, pobres de orgulho, pobres de intolerância, pobres de ganância, pobres de ódio, pobres de rancor. Nesse mundo rico de miseráveis, de presunçosos, de guardadores de tesouros, porque não possuem, pois eles morrem e deixam, e somente deixam, porque não podem levar. Então, bem-aventurados aqueles pobres de uma vida negativa que eu acabei de citar, mas ricos da paz de Deus. Né, Lura? Eles herdarão a terra dos corações e entrarão no reino dos céus. Mesmo diante de todos os conhecimentos que por este palco tem desfilado, às vezes me exaspero, me desespero e me ponho a dizer: ó Deus, onde tu estás e por que é que eu não te encontro? Onde tu vives para que eu possa me encontrar contigo? Como tu és para que eu possa reconhecê-lo? Até quando estarás distante de mim, Senhor? Como viverei sem ti? Para quem viverei? Se eu olho para todos os polos e eu não consigo te enxergar, arrasta-me até ti, Senhor, porque sozinho eu não conseguirei. Essa tristeza, essa melancolia, esse vazio existencial, como chama a psicologia, eu te procuro na terra, no mar, no ar, da troposfera até a exosfera, e eu não consigo te encontrar. Abre-me, Senhor, os meus olhos espirituais, porque os meus olhos carnais estão cegos e cativos pelo pecado. Por misericórdia, por amor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Gravar, porque fica difícil, por mais que a gente procure testemunhar em outros centros espíritas determinadas mensagens como essa, fica difícil, porque eu aqui me lembro inclusive de um grande jornalista, um jornalista da Rede Globo, que ao ver Pelé jogando, ele disse, Armando Nogueira, um jornalista, um dos maiores jornalistas que o Brasil já teve, era jornalista e jornalista esportivo ao mesmo tempo, e ao ver Pelé jogando, ele ficou tão deslumbrado que ele disse: e as palavras, onde estão? Que eu não consigo alcançá-las para descrever aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou assistindo. Então, por mais que eu diga e fique reverberando nos centros espíritas de Sergipe, que a gente percorre, porque graças a Deus, pelo fato de ter um cargo, pelo fato de ser professor, pelo fato da gente ter um grande conhecimento,
A gente sai por aí fazendo às vezes de palestrante espírita. E aí percorre de Itabaiana a Itabaianinha, de Tobias Barreto até Lagarto, eu nunca fui, mas de Itapuranga a Aracaju, Monte de Centro. E a gente fica dizendo, olha, em Riachão do Dantas tem um palestrante bom. Em Riachão do Dantas tem um palestrante ótimo. E ninguém acredita. E aí as pessoas querem sempre serem igual a São Tomé, ver para crer. Aí eu pedi, grave. Eu quero vários CDs, vários DVDs desses, para poder dar de presente, agora no Natal. Assista. Veja se eu estou mentindo, veja se eu estou exagerando. Uma palestra de 1h05, 1h10, de uma cachoeira de conhecimento, uma cachoeira de informação, que eu fiquei dali e não pisquei os olhos. Coisas que eu não tinha nem atentado, e olha que a gente é curioso da Bíblia, curioso da doutrina, e a gente não atenta, porque passa. As palavras todas colocadas com firmeza, sem gaguejar, sem pestanejar. Realmente, agora eu tenho testemunho. Agora não é só sou eu para falar. Porque com palavras só, como diz Armando Nogueira, eu não conseguiria. Agora eu tenho testemunho. Testemunho da modernidade através da tecnologia, que com certeza nós vamos conseguir passar para um DVD. E com esse DVD eu posso entregar muita gente por aí para dizer, olha, veja, assista. Veja o que é beber de uma fonte incomensurável. Vamos para a oração?